Boa tarde a todos. Daqui a pouco vamos começar a nossa transmissão, tá certo? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Vamos começar daqui a pouco a nossa transmissão, tá certo? Já estamos aqui ao vivo no Instagram e ao vivo também no Facebook. Daqui a pouco, nosso irmão, o professor Edinaldo Ernesto, vai estar conosco, tá certo? Vamos aguardar ele se conectar. Edinaldo, Oi, amigo. está me ouvindo direitinho? Estou lhe ouvindo maravilhosamente bem pelo microfone do celular. E vai ser por aí. E está sem eco, está sem microfone, está ótimo, certo? Aqui no Facebook também estamos ao vivo já, tá certo? Então, Certo. pode se preparar aí para começar o nosso trabalho. O pessoal já está Tá começando a bom. entrar, ó. Só um minutinho, ver se eu vou Paulo, pegar só Paulo, um copo d'água. pegue, fica à vontade, pode pegar. Pessoal, o professor Edinaldo Ernesto está aqui com a gente. Foi pegar um copo d'água. Já está voltando aqui para darmos início ao nosso trabalho, tá certo? Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Já estamos aqui preparados para começar a nossa reflexão que fazemos às tardes dos domingos, do Lar Espírita Maria Dolores. Hoje temos a presença do nosso querido amigo, o professor Edinaldo Ernesto, e com o qual tive a honra, o prazer de trabalhar com ele, estudar com ele, na verdade, ele foi meu professor durante todo o ensino médio, e com ele foi que eu consegui, inclusive, passar no vestibular. Então, é uma figura extraordinária, e além de professor da área de matemática, e bem conhecido, né? Muitas e muitas pessoas se prepararam com ele, meus filhos, e tantos outros. Além de tudo isso, ele é mais do que apenas um professor de matemática, apesar de ser um professor de matemática, ser uma nobilíssimo, né? Mas ele é um educador por excelência. Eu nunca falei isso para ele, deixa ele voltar aí que eu vou falar para ele ouvir esse comentário. E o pessoal entrando aí, sejam bem-vindos e já vamos começar, viu? Já estamos nos preparando aqui. O Ronaldo foi pegar uma aguinha, mas já volta. Pronto, chegou ele. Edinaldo, eu estava dizendo aqui aos nossos colegas, certo, que estamos ouvindo, Sim. e você, além de professor de matemática, eu estudei com você, você me ajudou. Eu passei no vestibular muito pela ajuda, pelos ensinos que eu aprendi com você, mas você não é somente o professor de matemática. Eu nunca lhe disse isso, mas vou dizer. Embora o matemática seja nobilíssimo, mas você é um educador por excelência, porque eu nunca esqueci, né, das suas aulas, que você não apenas ensinava matemática, especialmente geometria, que é é o ponto forte, pelo menos do meu ponto de vista, mas você sempre se preocupou com seus alunos. Isso é a característica do educador. Você se preocupava que a gente aprendesse. Então, ao mesmo tempo que você contava muitas histórias engraçadas, muitas que eu guardei até hoje, nunca me esqueci das aulas lá, dos ângulos alternos, internos e externos, onde você contava uma comparação, contava a história das suas ex-namoradas, de uma forma divertida, aí a gente fixava, a gente ria e se fixava. Mas você também, em outros momentos, nos dava uma bronca, né? Que não estava prestando atenção, você dava aquela chegada na gente, e no dia a dia convivia com a gente, conversava, e tudo isso é a preocupação daquele que educa, que não está apenas preocupado em passar uma matéria para o outro, né? Mas está preocupado que o outro se desenvolva, você dá as condições para que o outro cresça. Então, eu sempre enxerguei isso em você, e hoje eu sou professor, estou na área de contabilidade, de auditoria, que é a minha área, mas nas minhas aulas, quando eu preparo minhas aulas, eu sempre me lembro de você, é uma inspiração para mim, tá certo? Eu nunca lhe disse isso, mas estou dizendo aqui para vocês saberem que, além de meu amigo, é um amigo querido, tem um carinho enorme por você, mas eu tenho um reconhecimento grande pela sua atuação como professor e como um ser humano.
E hoje temos um grande prazer de recebê-lo para... A Érica está aqui falando, olha, que lindo depoimento, tem essa mesma experiência com o professor Alain, uma ex-aluna minha, tá vendo? Mas já é, o amor e a educação Aham, mas já é um é, aluno, mas ela já acolhe daquilo que eu aprendi com você, né? Com certeza, você é uma das inspirações para mim como professor. E hoje, gente, temos a oportunidade de receber o nosso irmão Edinaldo Ernesto, que vai nos trazer comentários sobre um tema que é o homem no mundo. É possível seguir Jesus nos dias atuais? Então, Edinaldo, antes de fazermos a prece, se você quiser fazer uma saudação inicial, e na sequência a gente faz a prece e você começa a sua live, certo? tá certo, Alain. Olha, você, como sempre, muito gentil, muito afetuoso, né? Você é uma Mahatma ao pé da letra, né? Mahatma é uma expressão hindu que significa grande alma, que inclusive Mahatma Gandhi, né? Gandhi, o grande alma. E você é uma Mahatma, sabe? Eu tenho um carinho por você muito grande. Você desde jovem, né? Quando eu o ensinei, quando eu tive o privilégio de ser seu professor, você provavelmente devia ter entre 16 e 18 anos. No máximo 18, no mínimo 16. Se eu for arriscar dar um chute, acredito que você tinha 17 anos. E mesmo no esplendor, né, da fase terminal da adolescência, em que os jovens tendem a ser muito irreverentes, muito questionadores, você sempre foi um espírito de compreensão, de harmonização, não só com os professores, mas com seus colegas de turma, né? Não é à toa que você desfrutava de um grande respeito da parte de todos eles. É evidente que esse seu elogio que você me faz não me envaidece, não empina o meu espírito, me faz feliz e alimenta meu coração, não é? Porque você, na qualidade de professor, sabe que o maior tributo que um aluno pode nos fazer é reconhecer, é ser grato, é ser carinhoso, é ser afetuoso. E o grande papel dos professores, que você, que já tem uma boa experiência no magistério, no ensino, não é? Na questão pedagógica, o grande tributo nosso, o grande legado que a gente pode deixar para um aluno é permitir com que ele alcance voos mais altos, mais plenos e mais elevados do que aqueles que nós conseguimos. Porque eu encaro o papel do professor como o papel de uma escada. Escada esta da qual o aluno se utiliza para subir na vida. E uma boa escada é aquela que permite que quem a utiliza tenha confiança suficiente para subir todos os degraus da escada, e ao subir todos os degraus da escada, ele se coloca numa posição mais alta, mais elevada do que o da própria escada, sabe? Eu fico muito feliz quando eu encontro meus alunos que, olha, professor, eu estou muito bem, estou trabalhando no estúdio Disney, na Pixar, estou trabalhando na Google, na Microsoft, estou trabalhando, né, sou médico, sou chefe da residência médica do Hospital Albert Sabin, né, até na questão política mesmo, deixando de lado as ideologias e as avaliações de pesquisa sobre se a gestão está boa, ótima ou ruim. Graças a Deus, o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara, foi meu aluno no Colégio Contato. Geraldo Júlio, que foi prefeito do Recife, e a esposa dele, Cristina, que é cardiologista pediátrica do IMIP, foram meus alunos. O atual prefeito de Recife, João Campos, ele e Maria Eduarda, sua irmã mais velha, né? A única, irmã única, que são 4 rapazes e uma moça. Ela está até grávida, esperando bebê atualmente, o primeiro neto de Eduardo e Renata. O próprio Eduardo Campos foi meu aluno. Então, quando eu vejo, né, esses meus alunos se destacando nas mais diferentes áreas de trabalho, de influência social, política, eu fico muito feliz. Alguns fazem uso que muitas vezes bate conosco na questão ética, mas a gente está preocupado ali só com o êxito da pessoa, né? Se ele faz bom uso ou não dos atributos, das potencialidades e dos saberes que ele possui, isso quem vai, ele tem que prestar conta é a divindade superior, não é a mim.
E nós espíritas somos, acima de tudo, indulgentes, né? Nós nunca devemos ficar observando os defeitos das outras pessoas. Eu, quando quero procurar defeito em alguém, eu fico diante do espelho, sabe? É algo que a gente vai treinando diariamente, é preciso esforço para a gente ir mudando pouco a pouco essas más inclinações, e uma delas é a de julgar, de buscar defeito nas pessoas e caminhar para essa virtude moral que é a indulgência, né? Tá certo? Então, quais são os atributos do bom espírita, né? Ser benevolente para com todos, exercer a indulgência e esforçar-se para fazer com que, dentro de si, no lugar daquele homem velho, como preconizava Paulo de Tarso, possa habitar no corpo físico que ele desfruta um espírito com atributos do homem novo, não é? Então, Alain, eu fico muito feliz, quero agradecer a todos que estão aí na audiência, não é, acompanhando a nossa live, tá, pela paciência que estão. Quero agradecer aos dirigentes encarnados da instituição e, sobretudo, aos mentores espirituais, pela oportunidade que está me sendo dada. E eu espero que nesse encontro nosso, de hoje à tarde, eu possa contribuir de uma forma ou de outra, mas sempre no sentido positivo, para que nós possamos crescer e para que nós possamos dar mais um passo no sentido de nos tornarmos espíritos merecedores de, em vidas futuras, habitarmos os mundos de regeneração o mais rapidamente possível, não é? Tá certo? Tá bom, Alain. Estou muito feliz. Da mesma forma. Vamos começar então, né? Vamos fazer a nossa prece. Aí, ao terminar a prece, você já pode começar os seus comentários, tá certo? Tá bem. Vamos orar então. Tá bom. Senhor Jesus, querido amigo, nesse momento, te pedimos a proteção, o amparo, para que possamos aproveitar os ensinamentos que vão ser trazidos na tarde de hoje. Abençoa especialmente o nosso irmão Edinaldo, que ele possa estar bem intuído pelos seus próprios guias espirituais e os guias de nossa casa, para trazer uma mensagem que possa calar em nossos corações e em nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente e que tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Fique à vontade, pode começar, né? Tá bem, Alain. Então já podemos começar. Olha, o tema que a instituição Maria Dolores, nessa instituição espírita, esse lar, esse núcleo, esse centro, essa casa de amor e caridade me trouxe, é por demais instigante, né? Que é, podemos acompanhar Jesus nos dias atuais, não é? Falar sobre Jesus é uma responsabilidade muito grande, mas Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, não é verdade? A doutrina espírita, né? A nossa doutrina, essa tríade de ciência, religião e filosofia, o nosso espiritismo, não é? Ele nos ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à orbe do planeta Terra desde que o mesmo foi criado, não é? Jesus, ele é o Messias, o mensageiro divino. Ele é guia e modelo da nossa humanidade. Essas são as principais instruções que nos são passadas pela espiritualidade maior, pela espiritualidade de luz que diuturnamente nos auxilia. Agora, nós, seres humanos, nós espíritos na condição de humanos, não é? Nós temos um problema muito sério, que é a questão dos referenciais que nós utilizamos para análises. Lá na física, né, eu não sou professor de física, tá certo? Lá na física tem um exemplo muito clássico, né, que você conhece muito bem e que todos que estão nos assistindo nesse momento devem também conhecer, que é aquele do carro em movimento e que um homem dentro do carro deixa de
solta uma pedra em queda livre desse veículo que está se deslocando. Para quem está dentro do veículo, a trajetória de queda é vertical. Mas para quem está fora do veículo observando, a trajetória de queda é parabólica. Então você veja que, a depender de qual o referencial utilizado, as conclusões, a percepção, a avaliação daquilo que está sendo observado e analisado pode ter mudanças não só comportamentais, mas como permitir interpretações e conclusões completamente diferenciadas. É por isso que nós, espíritos, né, que eu até falei na última vez que nos encontramos, né, está lá na nossa doutrina que nós, os espíritos, fomos criados no mineral, dormitamos no vegetal, acordamos no animal e estamos vivenciando uma experiência no mundo hominal, na condição de humanidade, na condição de humanos. Então, os nossos referenciais são dessa situação para trás. Nós não temos referenciais ainda do mundo plenamente intangível, do mundo plenamente espiritual. A prova tão grande é que não são poucas as vezes que nas obras da codificação, os espíritos de luz, as falanges espirituais evoluídas, eles argumentam durante suas explicações que nós ainda não temos condições de entender plenamente como são as coisas, as situações, não é, no mundo espiritual, porque nós nunca lá estivemos. E quando eu falo nesses mundos espirituais, eu estou me referindo aos mundos mais evoluídos que os mundos de prova e expiação e nos mundos infelizes, que são os tipos de mundo em que nós já vivenciamos experiências, não é? Existe um padre, não é, francês, Pierre de Teilhard, tá certo? Que ele dizia o seguinte, né? Nós não somos humanos vivenciando experiências espirituais. Nós somos espíritos que ainda vivenciam experiências humanas, não é? É muito interessante isso. Por exemplo, na percepção que nós, né, independentemente da designação religiosa, ou se é ateu, quando vamos falar sobre Deus, a tendência nossa é coisificar, é trazer a ideia de Deus para o mundo das coisas, ou humanizar, não é? Querer atribuir a Deus características humanas, que são características que ele não tem. É por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec inquire a Pleiade do Espírito de Verdade, ele pergunta que é Deus, não é? Ele não pergunta quem é Deus, porque se ele perguntasse quem é, ele estaria personificando, e Deus não é uma pessoa. E se ele perguntasse o que é Deus, ele estaria coisificando, e Deus não é uma coisa, tá certo? Mas nós, não é, por conta das experiências que nós temos, dos mundos nos quais vivemos, as sucessivas experiências e vivências encarnatórias, desencarnatórias, tanto na erraticidade, que são os períodos em que nós estivemos entre o túmulo e o próximo berço, quanto na humanidade, que são os períodos que nós vivemos entre o berço e o túmulo, ou seja, a erraticidade na erraticidade é onde fica o espírito quando desencarna, né? E na humanidade é quando ele reencarna. Mas nós, nesses mundos todos
que conhecemos e que vivemos e que experienciamos, né, fizemos experiências encarnadas, nós não temos ainda condições de avaliar como são os comportamentos, as condutas lá no mundo espiritual, a não ser através das obras que nos são transmitidas pelos espíritos de luz, dentre eles Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e Bezerra de Menezes, e todos esses grandes espíritos de escola. É por isso que fica muito difícil para nós termos uma compreensão muito segura, definitiva, conceitual sobre Jesus. Porque Jesus aqui esteve encarnado, existe até, não é, uma polêmica no mundo espírita, né? E quando eu falo no mundo espírita, eu estou falando aqui no mundo do espiritismo. Existe uma polêmica muito grande, inclusive sobre a condição corpórea de Jesus, né? Porque um contemporâneo de Kardec, Rustem, um francês, ele polemizou muito com Kardec, dizendo que o corpo, a matéria na qual Jesus estava encarnado, durante o período que ele aqui esteve, era puramente fluídico, enquanto que Kardec não quis entrar nesse mérito de qual era a natureza física, química, orgânica do corpo habitado pelo Cristo, né? Até porque isso não vai nem acrescentar, nem retirar. Mas, muito provavelmente, alguns espíritas têm o livre-arbítrio de entender que Jesus aqui esteve em um corpo com as características desse corpo que eu habito, que você habita, até porque o Cristo não veio aqui para se fazer diferente. Muito pelo contrário. A proposta que o Cristo nos trouxe há 2000 anos atrás e que escandalizou o mundo judaico, né? Os seguidores do judaísmo e de outras formas e de outras manifestações religiosas, inclusive na Samaria se praticava uma religião diversa, diferente, díspar do judaísmo. É por isso que os judeus não aceitavam, não toleravam os samaritanos, não é verdade? Então, essa proposta que o Cristo que o Cristo trouxe e que apresenta ela pela primeira vez e que escandaliza o judaísmo é a de que todos somos filhos de um mesmo pai. Todos somos irmãos. E no todo ele se inclui. Então, ele não cria diferenças nem condições especiais para si em relação aos demais. Ele, em nenhum momento, Jesus se colocou como, olha, eu sou superior a vocês, sou o chefe de vocês. A prova tão grande é que a nossa doutrina, que é o Consolador prometido por ele, e que nós viemos conhecer no século XIX, na nossa doutrina não tem hierarquia. Nós não temos o Papa espírita, o bispo, o padre, o seguidor religioso, a freira, não é? Aqui não vai nenhuma crítica à forma de estruturação hierárquica, à estratificação posicional dentro da cadeia dos nossos amigos católicos. Religião esta que eu pratiquei, fui frequentador de igreja até os 30 anos de idade, porque eu conheci a doutrina espírita aos 30 anos, né? Estou nela há 33 anos. Então, o grande choque, né, de ideias, o grande conflito ideológico do ponto de vista moral trazido por Jesus é a ideia de que todos somos filhos de um mesmo Pai. Jesus se referia a Cristo Jesus se referia a Cristo, é lindo. Eu fico tão empolgado. Jesus se referia a Deus com carinho, com intimidade, de forma afável, amorosa, né? Em menor proporção da maneira como você se referiu a mim, não é? Entende ou não? Quando você diz que eu servi de modelo para você em algumas situações, como na profissional, em alguns aspectos morais, e graças a Deus
você não assimilou as minhas deficiências, os meus defeitos, que ainda são muitos, mas Jesus se referia a Deus dessa forma carinhosa. E antes, Deus, não é? Quando algum seguidor religioso, alguma pessoa que professava alguma religião, porque havia muitas religiões ali naquele norte da África, né? Era Senhor Deus, um Deus que castigava, que punia, um Deus autoritário, poderoso, com privilégios. Ainda hoje, não foi, nós, movido por algum desvio de percepção, a gente, cuidado, rapaz, Deus te castiga. Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor em plenitude. O nosso único Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. E o outro grande choque causado por Jesus, tá certo? É porque ele, quando aqui esteve, ele deixou bem claro que não veio abjurar, não veio derrubar as leis. Leis estas que ficam nas entrelinhas com muita clareza, que são as leis mosaicas, o decálogo de Moisés, que inclusive é muito assertivo do ponto de vista e é imperativo nas negações. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem os teus bens, inclusive o jumento dele, a fazenda, que é a herdade, não é? É uma lei imperativa, impositiva, de negações, um tanto quanto autoritária, mas que assim teria que ser, porque 1800 anos de Cristo, que é quando Moisés aqui esteve, o nível de selvageria entre os espíritos encarnados naquela época era muito evoluído, era 90% instinto, pura emoção e pouca afetividade, inteligência, cooperação, altruísmo, não é, servidão, capacidade de perdoar. Então era a linguagem que se entendia naquela época, 1800 anos de Cristo, por isso que o decálogo mosaico é assim. Moisés se referia a um Deus que castigava as pragas do Egito e vai por aí afora, não é verdade? Aí Jesus traz a codificação de um amor, de um Deus que é amor em plenitude, de um Deus que não é o Senhor para o qual você se curva, se ajoelha e se curva, e sim de um Deus que é Pai, acolhedor, inclusivo, abrangente, que perdoa, que nos dá e está nos dando tantas oportunidades quantas merecermos para evoluirmos através das reencarnações sucessivas, a pluralidade das existências. Mas para não fugir do tema, né? É possível seguir Jesus nos dias de hoje? Sim, mas infelizmente a gente ainda o segue à distância. Infelizmente, muitas vezes nós nos desviamos na trajetória que nos conduz a Jesus. Nós perdemos ele de vista, porque para nós homens, Jesus é a perfeição para aqueles que o entendem, não é? E nós somos espíritos imperfeitos. Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar e que quando atingir, aí nós estaremos habitando os mundos felizes. Deus nos ofereceu Jesus, que veio aqui em missão codificadora e consoladora. A consolação está no fato dele nos trazer um Deus que é amor, bondade, misericórdia, de um Deus que é nosso Pai, de uma família espiritual única, a qual todos os espíritos encarnados nos mais diferentes mundos, onde há a questão encarnatória, e simplesmente energia sutil, como nós seremos nos mundos felizes, ditosos, não é? Nos mundos divinais, todos esses espíritos dos mais diferentes mundos
nesse espectro maravilhoso de fracionamento com a criação de mundos compatíveis com a nossa forma de ser, porque veja, da mesma maneira que nós nos achamos hoje inadaptáveis a um mundo de dores e sofrimentos, a um mundo primitivo, porque nós já estamos no mundo de provas e expiações, nós também não estamos aptos a viver em mundos divinais. Seria o mesmo choque, não é? Só que um tendendo a mais infinito e o outro a menos infinito. Compreende? Então, nós estamos no mundo no qual podemos viver, podemos nos sentir bem, podemos evoluir e crescer. Porque isso é como um processo de descompressão para quem mergulha em apneia, né? Aí o cara, quando está lá 25, 30 metros, se ele subir muito rapidamente, ele tem uma embolia. Então, ele está lá no mundo mais profundo, né? Mas ele tem que vir gradativamente, mudando o seu metabolismo de oxigenação, sanguíneo, respiratório, basal, para ir pouco a pouco para chegar à superfície. Não é? Então, é o que nós também precisamos fazer. Não tenhamos pressa em chegar em mundos mais evoluídos. Tenhamos apenas firmeza, passo a passo. Então, Jesus, ele nos esclarece tudo isso. E a doutrina espírita é a mais pura expressão da lei de Jesus, das codificações de Jesus. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já habitou aqui na Terra, o Espírito Divinal é que o animava, independentemente da natureza da constituição corpórea dele. Agora, veja só. Os seres, né? Nós, espíritos, quando estávamos no mundo, nos mundos inferiores, nós só agíamos de modo instintivo, de modo emocional, e para a nossa sobrevivência naquele tipo de mundo. Hoje, nós já nos comportamos com racionalidade, com capacidade de discernimento, usando os 3 maiores atributos que nos foi dado por Deus, a nós foi dado por Deus, que é a inteligência, o livre-arbítrio e a consciência. Não é? O livre-arbítrio, porque devido à bondade absoluta de Deus e plena, nós podemos fazer o que quiser. Veja que coisa boa, não é? Tá certo? Mas nós temos a consciência, que é para que tenhamos condições. A consciência é a barreira moral, né? A barreira moral, porque a moral, tá? É algo como se fosse um muro que você pode transpor, tá certo? Mas que você não transpõe quando percebe que o que está do outro lado é incompatível com aquilo que você pensa e sente, não é? Por exemplo, vontade de matar alguém eu já tive nessa atual encarnação, você deve ter tido. Tínhamos condições de executar essa vontade? Tínhamos. E por que não o fizemos? Por causa da nossa formação moral. Havia um muro que nós sabíamos que poderíamos transpor, mas o que encontraríamos do outro lado feria nossos princípios e nossos valores. Então, nossos princípios e nossos valores estão ligados à nossa capacidade de julgamento, que é o exercício da consciência, e a nossa inteligência decide se devemos ou não transpor esse muro. E a inteligência é o atributo, é a correia de transmissão da moral. E a nossa moral, a moral que nós devemos, na qual nós devemos nos espelhar, a moral que nós devemos vivenciar é a moral cristã. Não é? O nosso querido Francisco Cândido Xavier, na obra Emmanuel, que é o título da obra, ele resume: Jesus foi a manifestação
na terra do amor de Deus. Nada existente na terra traduz, reluz, amplifica melhor o amor de Deus do que Jesus quando aqui esteve em corpo, porque ele ainda está em espírito, não é? Jesus não se foi, Jesus transmutou. Não é à toa que ele ainda é o governador do nosso universo. Tem gente que diz governador da Terra, não é da Terra só não, é de toda a nossa galáxia, é de todo o nosso sistema solar. Tá certo? Jesus não governa só o que ocorre no orbe terrestre, não. É em todo o sistema solar. Tá certo? E existem outros espíritos de mesma envergadura governando outros mundos de mesma dimensão, galácticos, não é? Até porque muita gente se choca, né? Jesus não é o único espírito daquela envergadura que ele tem. Ele é o único espírito com tamanha envergadura que já esteve aqui. Ele é o único espírito com tamanha envergadura que governa o nosso sistema. Mas poderíamos até exagerar dizendo existem outros Jesus governando outros sistemas dentro dessa infinidade de mundos, de galáxias e de sistemas solares e planetários, que é o nosso Sol, Alan. O nosso Sol, esse que a gente vê de manhã, é apenas um dos 3 bilhões e 500 milhões de sóis que existem. Mas veja que quando a gente fala em Sol, a gente só se lembra de um. Para a gente só tem um. Compreende? Não é? E esse nosso Sol, isso é estudado pelos astrônomos. Trabalho já publicado de conhecimento de todos. E esse nosso Sol, que é de uma imensidão extraordinária para a nossa capacidade de percepção e de reflexão e de observação, é um dos menores sóis que existem. Interessante isso, né? Então, Jesus é o único sim, na dimensão dele, que esteve aqui no sistema, tá certo, solar, desse único Sol ao qual nós nos referimos. Né? Ele é a personificação da bondade. Jesus era inclusivo, acolhedor. Jesus não discriminava. Jesus abraçava leprosos, que era assim, sabe? Mesmo que dá um beijo na boca de uma pessoa que está numa UTI hoje, infectado pela Covid, com a Covid-19, infectado pelo coronavírus. Leproso, Ave Maria. Naquela época, quem ficasse a 500 metros de um leproso já estava muito próximo, você sabe disso. Mas Jesus os abraçava, os afagava, os curava. Jesus veio para as pessoas com desvio de conduta, mesmo no âmbito da sexualidade, no âmbito da honestidade. Aliás, o próprio Jesus diz, isso também choca o judaísmo da época, ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vinde a mim, vós que estáis aflitos, não é? Eu vos aliviarei. Só que esse alívio não é físico, não é pessoal. Ele alivia através da sua proposta de amor, de acolhimento, de inclusão. Né? Tem a passar, naquela época não se conversava, não se falava, não se cumprimentava. Há 2000 anos atrás, naquela região, não se cumprimentava, nem se olhava para uma mulher. A mulher era um ser de uma inferioridade, colocada num patamar de inferioridade doentio. Eu acho que esse preconceito, né, esse resquício de preconceito contra as mulheres, de subjugação, né, tá aí feminicídios, uma mulher e um homem no mesmo cargo, na mesma empresa, com a mesma competência, via de regra o salário da mulher é menor. Eu digo isso muito triste, porque eu tenho filhas inseridas no mercado de trabalho de grandes trustes internacionais, e elas às vezes me dizem, pai, um engenheiro de energia na empresa que eu estou,
ele ganha um pouquinho mais do que eu, porque eu sou uma engenheira. Engraçado isso, né? E olha que Maria Eugênia sobe, vai mexer naqueles reatores lá, né? Naqueles geradores de energia de origem eólica, um negócio aquele mais alto que um prédio de 40 andares. Está entendendo? Ela sobe, diz, vai lá, ela mostra que tudo que um homem pode fazer, ela faz. Mas vamos voltar para não se desviar, não é? Porque nosso tempo é muito curto e eu me emociono, me empolgo. Você me conhece muito bem, sabe que minha língua é uma das dificuldades que eu tenho e uma das coisas que eu venho tomando muito cuidado é botar freio na língua, né? Tá certo? Mas agora eu estou palestrando, então deixa a bichinha solta a serviço do bem e do amor, não é? Então, Jesus, rapaz, tem uma passagem, está lá em quase que todos os evangelhos, que eu me lembro, está no de Mateus, no de João e no de Marcos, quando ele conversa com a mulher no poço, né? A samaritana, rapaz, além de ser samaritana, uma mulher e uma conversa comprida, longa, enquanto esperava os apóstolos que tinham ido até a cidade comprar mantimentos, né? Eu não vou aqui reproduzir o diálogo, porque já é de conhecimento de todos, né? Mas veja que Jesus é assim. Jesus curou, Jesus fez trabalhos de desobsessão, tirando espíritos e tal. E veja como ele não se coloca numa posição de diferença entre nós. Na hora do Calvário, né? Quando ele é preso lá no Getsemane, é levado até as prisões, foi enxovalhado, açoitado, violentado, depois faz a via crucis, né? O caminho até o Gólgota, o Morro da Caveira, todas as milhares de espíritos encarnados que ele curou, ressuscitou, curou cegos, aleijados, paralíticos, leprosos, foi compreensivo, sem discriminação. Só 3 acompanharam a via crucis. Só 3 estiveram solidários a ele. Maria Madalena, João Evangelista e Maria, mãe de Cristo. Se argumenta até a presença de uma terceira mulher, que no caso seria Maria de Cusa, mas na realidade a gente só tem certeza dessas 3 pessoas, desses 3 espíritos encarnados que lá estavam, né? João, o apóstolo amado, né? Que o Cristo, né? Recostava a cabeça no ombro dele e dormia quando estava cansado. Era com ele e com Madalena. Não é à toa que João e Maria Madalena, por ser melhor, o preconceito era maior ainda, os demais apóstolos sempre tinham um pé atrás, uma certa ciumeira da relação de Jesus com os que o seguiam mais de perto. Mas Jesus não concedia privilégios, era uma empatia de energia, não é? Porque Maria Madalena e João, claramente muito mais sublimados, eu não estou querendo criar aqui uma escala de valores, do que os demais, não é verdade? Porque Jesus, inclusive, nunca teve preferidos, né? Jesus curou, rapaz, Jesus curou filho de generais romanos, de centuriões, não é? Ele atendendo, não tinha, mas rapaz, Jesus aí, não tem problema, rapaz. Inclusive, esse exemplo é repetido, né? Através de Lucas, com a intervenção da capacidade da bilocação de corporeidade de João Evangelista, a filha do diretor-geral, do prefeito da prisão da Antioquia, que foi onde, se não me engano, Paulo de Tarso viveu seus últimos momentos aqui encarnado, né? O cara que era o chefão da prisão, a filha tinha um derramamento de líquido no pulmão, água na pleura, tem um nome assim, e Paulo de Tarso pegou Lucas, você é médico, vá lá e cura a menina do homem, rapaz. Tá certo? E ele foi lá, fez uma cirurgia e a menina se salvou, né? E permaneceu mais tempo aqui encarnado, né? Então, seguir Jesus é muito difícil, né? Nos dias de hoje, mas não é impossível mesmo à distância, porque nós espíritas, aí temos um privilégio, amigo. Não é que nós nos sintamos
os escolhidos. Os escolhidos de Deus são todos. A questão, o povo de Deus é toda a gama, indistintamente, de espíritos criados por Deus. É o povo de Deus. Até os nossos irmãos que estão desencarnados em regiões umbralinas, no Vale dos Suicidas, que foi onde André Luiz estagiou, já está dizendo que ele ficou no inferno. Não pode, rapaz, espírito não retroage. André Luiz não podia estar encarnado no mundo de provas e expiações e depois ir para o mundo umbralino. O que ele fez ali foi um estágio no Vale dos Suicidas e que logo em seguida, cumprido esse estágio, né, ele foi resgatado. Porque mesmo ele não tendo tirado a vida assim, se jogando de uma altura, dando um tiro, se esfaqueando alguma coisa, tomando veneno, mas ele foi tendo aquele suicídio gradual por conta de certos comportamentos dele com relação à bebida e tal, que ele tinha. E para um espírito da grandiosidade dele, aqui encarnado, fazer isso não era permitido, porque de cada um só é cobrado segundo os seus esclarecimentos e segundo o seu conhecimento da verdade. Não é isso? Não é? Uma coisa sou eu, né, cometer um ato de violência, dar um tapa no rosto de uma criança. E outra coisa é um irmão nosso que está lá na favela, morando na favela, dá uma pisa num filho, sabe? Talvez até do ponto de vista do traumatismo físico, ele tinha causado mais comoções, não é, mais hematomas, mas o nível de consciência e de esclarecimento dele é menor do que o meu. Porque essa é a outra maravilha, né, das leis de Deus, é a cobrança de acordo com, não é o ato em si, fechado, objeto, é o nível de consciência de quem o pratica, não é verdade? Então, Jesus, ele pode ser, porque, afinal de contas, né, ele é o nosso modelo, é o nosso guia, então é quem a gente tem que copiar mesmo, é o que vai nos servir de inspiração. A nossa tendência é nos cristianizar, não é? O próprio Cristo diz, nenhuma ovelha irá se perder do rebanho do nosso Pai, não é? Então, não existe nenhum espírito excluído dentro desse projeto evolutivo, não é? Não é à toa que existe a lei do progresso, a lei da evolução, não é? Mas, para tal, é preciso que nós tenhamos que conhecer essas verdades. Por isso que o Cristo diz, conheces a verdade e a verdade vos libertará. E como é que a gente conhece essa verdade, né? Está lá o Espírito de verdade que nos diz, espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, não é? A instrução, ler as obras da codificação, é muito importante. Veja que todo equipamento que a gente compra de natureza eletrônica ou mecânica para nossas casas, carro, liquidificador, ventilador, vem com manual, que é para a gente se instruir acerca do funcionamento daquilo ali. E qual é o manual de conduta moral de nós espíritas? As obras da codificação. Em excelência, o Pentateuco kardeciano, né? O livro dos médios, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, e a Gênese. Não é verdade? Então, isso é o manual da vivência cristã. Porque o Espiritismo é o consolador, é o paráclito prometido por Jesus. E quando ele estava próximo dos seus últimos dias aqui entre nós, há 2000 anos atrás, ele disse, e eis que irei à casa do meu pai, e lá eu pedirei e vos enviarei o Consolador prometido. O Consolador prometido não é Kardec. Kardec é o codificador. Eu não sou kardecista, eu sou cristão. Agora eu tenho um profundo respeito, admiração, carinho pelo nosso irmão Leão Hipólito Denis Rivaio, o Allan Kardec, que ele teve o trabalho, a renúncia, o altruísmo, ele abdicou de muita coisa, inclusive materialmente, de confortos, abdicou até de prestígios, porque foi perseguido, discriminado, teve sua casa apedrejada várias vezes,
não é verdade? Um homem que era respeitadíssimo, não só na França, mas em toda a Europa, em função do grande cientista, matemático, físico, professor, pedagogo, que ele o era, né? Uma proficiência intelectual maravilhosa, transcendente, mas ele é o codificador do Consolador, do Paráclito prometidos por Jesus, que é o Espiritismo. E o Espiritismo, quando eu falo o Espiritismo em si, eu estou falando de seus ensinamentos, de suas mensagens. Ele é o manual de conduta para que nós possamos nos inspirar, nos espelhar, nos aproximarmos cada vez mais de Jesus nos dias atuais. Não é? Então, meu querido amigo Alain, nossa senhora, 5h20 eu já... O que foi isso, hein? 5h20, eu só tenho mais 9 minutos, meu Deus do céu. Então, Jesus, não é? Esse espírito magnífico, né? Aqui, Jesus não tinha bens materiais, amigo, não, né? As únicas coisas que Jesus podia vender, materialmente falando, era a túnica dele, um bastão, né? E as suas velhas sandálias. Quando ele ia dormir à noite nos desertos, ali nas encostas das montanhas, para quebrar a ventilação, o travesseiro dele, quando ele não estava junto a Maria Madalena ou João, ou quando ele queria um recolhimento maior, o travesseiro dele era uma pedra, amigo. Era uma pedra, né? E Jesus tinha poderes de transmutação, de transformação de matéria, que ele já demonstrou lá nas bodas de Canaã, né? Ou de Caná, transformando água em vinho. Um homem que transforma água em vinho tem capacidade de transformar uma pedra num travesseiro de penas de ganso ou não. Né? Teria condições de realizar transformações ali naquela cruz onde ele foi crucificado, ou nos cravos que iriam pregar nas suas mãos. Não é? Jesus teria força, não é? De força moral, não só moral, mas como força de transformação física para subjugar todos aqueles que o açoitaram, mas ele se submeteu a tudo isso com uma única finalidade: mostrar que este mundo em que nós estamos não é um mundo feliz. A felicidade não é desse mundo. Ele passou por sofrimentos que nem eu, nem você teríamos a mínima condição de passar agora. Nós somos os milionários, rapaz, uns privilegiados diante de Jesus, né? Tá certo? Nas condições que nos são propostas para que estarmos vivendo confortavelmente, com alguns aperreios, algumas dores de cabeça, tem fim de mês que a conta não fecha, né? Aí a gente se desespera, mas comparado pelas vicissitudes, pelas dores e sofrimentos, inclusive sofrimento do ponto de vista de ser vítima de ingratidão. A ingratidão para com Jesus foi muito grande, rapaz. Como eu disse no começo da palestra, cadê aqueles leprosos, cadê aqueles cegos que ele devolveu a visão? Cadê aqueles coxos e paralíticos que ele devolveu a mobilidade funcional do ponto de vista esquelético? Cadê aqueles mortos que ele ressuscitou? Cadê aqueles obsediados, endemoniados, que ele retirou os demônios na hora da dor e do sofrimento dele? Aí hoje, quando a gente sofre uma ingratidãozinha, às vezes pequena, a gente se revolta. Tá engraçado, né? Não é verdade? Quando a gente é agredido com a má palavra de alguém, a gente sai do eixo. E Jesus, será que ele ouviu algumas poucas más palavras durante o flagelo ao qual ele foi submetido, daqueles centuriões romanos? Espíritos num nível de barbaridade extrema, sei lá, até se eu fui um deles, ou você, viu, Alain? Mesmo tão bem como você é agora, eu às vezes, eu brincando, eu digo assim, rapaz, eu morro de medo de ter jogado o pé de Jesus, quando ele passou ali em Jerusalém, meu Deus do céu. É por isso que é bom a gente nem se lembrar das vidas pretéritas, viu? É bom demais, é outra prova da bondade
de Deus para conosco, né? E tem gente que é curioso, rapaz, vamos fazer uma terapia de regressão. Deus me livre, eu quero fazer terapia de evolução. Eu quero fazer terapia que me leve para frente, não é que me leve para trás, não. Porque é outra grande dificuldade que o ser humano tem, é a de perdoar. E eu não digo nem perdoar ao seu semelhante, perdoar a outrem. É o auto-perdão, é perdoar a si próprio. Olhe, é uma dificuldade imensa. Nós ainda, por conta de nossos atrasos, né, nossos resquícios de animalidade, tá certo? A gente tem uma alegria, a gente às vezes até se não abrir o olho sente prazer em carregar conosco a culpa, o remorso. Já pensou? Eita, eu tenho que tomar água, rapaz. Eu tenho 2 copos aqui, só deu um gole. Já pensou se Paulo de Tarso, rapaz, carregasse remorso e sentimento de culpa? A quantidade de cristãos que ele apedrejou, dentre eles Ananias, né? Ananias, não, perdão, Estevão, não é? Entende? Mas, rapaz, quando nasce o novo homem, não é que a gente esteja perdoado, não, porque de cada um será cobrado ceitil por ceitil. E essa cobrança é engraçada, não é Deus que faz, rapaz. Você sabia? Não é Deus, não. É o nosso espírito, depois que desencarna, que ele tem um flash de consciência e de compreensão maior. É por isso que alguns irmãos nossos, né, quando estão prestes a reencarnar, quando eles chegam no Ministério da Reencarnação, está lá na obra nosso lá, o Ministério da Reencarnação. Aí tem os arquitetos lá, né, é dado a alguns espíritos, ou a quase todos, o poder de escolher o tipo de corpo que quer. A gente vive com... A gente teve o pai e a mãe que nós escolhemos. Aí eu não pedi para nascer. Tu já ouvisse isso? Eu já teve aluno mesmo que disse, professor, eu não pedi para nascer. Eu digo, você pediu. É porque você não se lembra. Mas pediu demais, filhinho. Aí que a menina, esse meu cabelo, eu queria ter outro cabelo. Por que não fez isso lá no Ministério da Reencarnação? Eu quero vir loura, bonita, rica, para passar pela pior das provas, que é a prova da beleza. Olha, igual a prova da... Você é bonitão, você é bonitão. Eu, graças a Deus, eu fui mais precavido com relação a isso. Olha, igual a prova da beleza. Você não sabe o quanto um homem lindo... Eu dar um exemplo, um ator desse aí, uma mulher linda, você não sabe o quão difícil é carregar esse atributo, né? A prova da beleza, né? É observado permanentemente os enxerimentos, os assédios, as provocações, as palavras e os termos pejorativos, pesados, os olhares, né? Não é verdade? Que você percebe que está sendo violentado ali, mas de forma sutil, energética, né? Porque o pensamento é incrível, né, rapaz? Né? Tem algumas meninas que, né, olha para um homem bonito, não diz nada, não toca nele, mas o que ela pensa e o pensamento tem forma. O pensamento transborda, o pensamento cria uma psicosfera no seu entorno e em todos os ambientes que você está, não é verdade? Então, a prova da beleza e a da riqueza, essa é outra prova, sabe? Se bem que a prova da miséria também é muito sofrida, muito dolorida, né? A gente precisa de algumas coisas para manter o nosso corpo material alimentado, cuidado, curado, né? Então, Alain, é bem assim, né? Então, Jesus, né? Ele se expôs a tudo isso, rapaz. Jesus tem um momento, Alain, pouca gente percebe, rapaz. Quando ele está lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, naquela noite que ele pediu, ele se retirou para orar. E que os apóstolos, tudo dormiram. Aí ele voltou, deu uma bronca e foi orar de novo. Aí ele, Pai, afasta de mim esse cálice. Rapaz, rapaz, eu tenho medo também, eu tenho fragilidades, né? Mas se é de tua vontade, aí é disciplina, né? É disciplina na fé, na missão, mas o medo existiu. Não estou dizendo vacilo,
porque ele sabia que a prova era muito árdua. Né? Então, ter medo é um mecanismo de defesa, é o que nos mantém vivos. Se não tivesse medo, eu atravessava essa Agamenon Magalhães aí no horário de pico, de olho fechado, eu tenho lá medo, o carro nenhum vai bater em mim. Medo é um instinto de sobrevivência, e é uma coisa, inclusive, instintiva, não é racional, não é? Então, amigos, nós temos que continuar mantendo Jesus o Nazareno como nosso modelo. Primeiro, porque somos estudiosos de uma doutrina, como nosso guia, porque ele é o caminho e a verdade, e a vida. E conhecendo a verdade, nós nos libertaremos, nós evoluiremos. Olhe, já estourei o tempo, se eu não parar de falar, eu falo mais 20 minutos, mais 30. Espero que eu seja convidado outras vezes. Deixa eu acender a luz, que eu estou aqui no quarto da minha filha caçula, que foi-se embora morar em São Paulo, trabalhar lá, que é engenheira de energia. Hoje aqui é só eu e Dona Carla. Bom, tá sendo. Pronto, acendi. Acendi. Melhorou, não foi? Melhorou bastante. Né? Então, amigos, é isso, sabe? Jesus, ele, ao estar aqui, né? E outra, os milagres que ele realizou, as curas e tal, ele não mostrou, ó, feito um mágico numa festa de criança. Só eu sei fazer isso. Só eu consigo tirar uma pomba aqui da minha cartola. Jesus disse não, né? Se tiveres fé, tu dirás a essa montanha, sai daqui e vai para ali, e a montanha te obedecerá. Ele não disse assim, só eu tenho esse poder. Os próprios apóstolos, né? Se não me engano, é Pedro que pergunta a ele, né? Pedro tem uma citação brilhante, né? Que diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Uma coisa linda. Então, a gente se preocupando em amar, em exercer o amor, dar, amar, servir e perdoar, a gente não precisa estar revolver mesmo, do verbo revolver, remoendo também do verbo remoer, aquela monoideia, né, sobre os erros que nós cometemos no passado, não. O que ficou, tem até uma musicazinha bem bobinha, que diz, o que passou, pouco importa, ficou do outro lado da porta para nunca mais. Amo você. É uma música de peninha, né? Peninha, rapaz. Aí sim, então, o Jesus, os apóstolos perguntam a ele ali nas derradeiras horas, né? Mestre, se te fores, quem é que vai curar os céus? Vós sois capazes de fazer tudo que eu faço. Então, Jesus, vê que nível de consciência, né? Como ele sabe, né? Ele tem certeza da nossa evolução, que eu, por exemplo, daqui a milênios, não é milênios não, vou estar nos mundos divinais, usando como referencial o ano Terra aqui, tá certo? Aí, quando eu chegar lá, eu vou fazer tudo que ele faz, né? Por enquanto é que eu não consigo, né? Eu ainda não li o manual direito, e por mais que eu leia, eu não consigo colocar na prática esse manual, né? Quando eu entro na engrenagem terráquea. Olha, eu falo de Jesus com muita felicidade e com muita alegria, sabe? Com muito respeito, muito amor, mas eu fico triste às vezes quando eu vejo alguns amigos dizendo que Jesus é Deus, não é? Jesus não é Deus, claro que não, né, pai? Deus é único, Deus criou Jesus, né? Agora, Jesus foi um espírito, ele e os outros espíritos de escola do mesmo nível dele que governam os outros mundos, evoluiu numa velocidade. A gente é preguiçoso, né? A gente se deita na sombra, descansa, dá passo para trás, né? Agora, veja, o espírito ele pode dar passo para trás, mas ele não retroage moralmente, tá certo? Ninguém que está em mundo de regeneração, nenhum dos nossos irmãos que já estão lá no mundo de regeneração, virão para aqui, né, para esse mundo, para este, que é um dos mundos de prova e expiação. Né? A Terra, né, esse mundo Terra aqui, esse mundo que a gente conhece, não é o único mundo de prova e expiações. Existem muitos, e com gradientes diferentes, viu? Existem mundos de provas e expiações, onde as provas e as expiações neles são mais doridas do que nesse. E existem mundos de provas e expiações mais suaves do que esse, né?
Porque muito amigo nosso imagina que a Terra é o único, né? Mas se você for lá na obra de codificação, está no plural. Se está no plural, é maninho. Mundos, mundóis, M-U-N-D-O-S, mundóis de prova e expiações. Agora, também não precisa ter tantos mundos de prova e expiações se todos tivessem a mesma gradação, a mesma intensidade, a mesma tonalidade vibratória e a mesma intensidade probatória e expiatória que aqui tem. Era uma redundância, era uma duplicata, era uma cópia, uma réplica, não é? Mas, Edinaldo, vamos combinar depois de você falar, vamos combinar uma outra live para você falar sobre os diferentes mundos habitados. Aí vai ter assunto. Não, rapaz, tá certo? Tá certo, tá certo. Tá. Então, amigos, é isso, sabe? Então, sigamos Jesus, que a paz incomparável do Mestre e amigo Jesus habite sempre nossos corações, nossas mentes, nossos lares e em todos os ambientes que estivermos, e que nesses ambientes possamos espargir o amor, a paz, a compreensão, que enquanto estivermos em ambientes fora do nosso lar, que sejamos indulgentes, bondosos para com os nossos semelhantes, que aprendamos a perdoar, dar, amar e servir sempre. E, Alain, você não imagina o quanto eu estou feliz em estar lhe vendo aqui, uma hora aqui no meu celular, e de ter sido acolhido com tanto amor da sua parte e da parte de todos que fazem essa belíssima casa espírita da qual és trabalhador. Quero mandar um abraço aqui para todos os meus irmãos do Centro Espírita André Luiz, de Olinda, Ouro Preto, que é onde eu sou trabalhador da casa, e estou ansioso para fazer as minhas palestras presenciais. Espero, inclusive, ser convidado um dia para ir aí no Maria Dolores fazer uma presencial e poder dar um abraço afetuoso em cada um dos irmãos de escola que aí que se encontram, dentre eles, você. Você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu querido Alain. Um beijo. Um beijo, Edinaldo. Beijo. Com certeza, vamos convidá-lo. Quando a gente retornar, quando isso aí melhorar, né? A gente retornar, vamos convidá-lo, com certeza. Viu? Olha, ficamos muito felizes também e gostaríamos de agradecer de coração a sua presença aqui conosco, tá certo? É a primeira de muitas, né? Que a gente vai poder se encontrar muitas outras vezes. E então, o tempo passou rápido, mas é porque estava agradável, né? Aí no instante acabou. Né? Mas é bom que fica o gostinho de quero mais, né? Depois a gente vai ter outras oportunidades. Então, meu irmão, agradecendo mesmo de coração, vamos fazer a nossa prece. Mas antes de fazer a prece, você gostaria de fazer alguma saudação final? Fica à vontade, a gente faz a prece e encerra. Certo. Você quer uma saudação final, é? Se você quiser. Olha, veja só, eu estou muito feliz, muito mesmo. Todas as vezes que eu trabalho na seara do Mestre e Amigo Jesus, que eu levo alguma palavra de ânimo, né? Que eu possa consolar alguma dor à distância, isso me faz muito feliz e grato. Muito obrigado a todos que assistiram à live. Muito obrigado, um obrigado bem especial a você, Alain, que nem as outras pessoas não fiquem com ciúme, tá certo? Muito obrigado a todos os dirigentes do Maria Dolores encarnados, aos mentores, não é? E que continuemos nessa trilha, né? E só para fechar aqui a palestra, né? Um espírito assim de uma grandiosidade de um Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes. Você sabe que Bezerra de Menezes, depois da sua última encarnação aqui na Terra, ele ia ser encaminhado diretamente para os mundos felizes. Felizes. Não ia nem para o mundo mais de regeneração. Entendeu? Não, mundo feliz, divinal. E Bezerra de Menezes pediu a Deus, pediu a Jesus para continuar aqui em espírito no orbe da terra. Esse espírito renunciou, rapaz, a privilégio, que não deixa de ser um privilégio habitar um mundo feliz, para ficar aqui atendendo, curando, assistindo, né, trabalhando na equipe do Mestre e Amigo Jesus. Inclusive, olhe, todas as vezes que eu já tive alguns sofrimentos físicos, dores, mal-estares, assim, que chegou no ponto da insuportabilidade, eu invoquei essa entidade maravilhosa, né, esse espírito de luz, doutor Bezerra. Doutor Bezerra, se o senhor não puder pessoalmente, mas mande um médico da sua equipe espiritual vir me atender aqui. O senhor consegue dimensionar
que a dor chegou no limite da insuportabilidade. Mas, rapaz, eu fui prontamente atendida. É impressionante o trabalho e a obra que Bezerra de Menezes realiza até hoje no entorno do orbe terrestre, né? Tá certo? Então, amigos, essa mensagem que eu quero passar para vocês aí é a mensagem de que a paz incomparável do Mestre e amigo Jesus estejam sempre junto de todos, sabe? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu cheguei agora, eu já caiu a ficha, né? Porque durante a palestra você fica muito empolgado e se eu falar um pouquinho mais eu me emociono muito, tá? Então, até a próxima. Até. Vamos orar então, né? Que Vamos fazer o nossa grande e prece para encerrar. magnífico Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine nossos espíritos, né? E nos tire das tendências de caminhar para as trevas, né? Que sempre busquemos a luz, a porta estreita, né? Porque o jugo dele é suave, né? O fardo é leve e nós sempre seremos atendidos. Outra coisa que é muito importante saber é a questão da prece, da oração, né? Da prece. Quando nós estivermos em estados de prece, está lá no livro dos Espíritos. É porque poucos irmãos às vezes se lembram, né? A prece, quais são os atributos da prece? Pergunta Kardec aos Espíritos de Luz. E a resposta é para louvar a Deus, agradecer e pedir. Né? Muitas vezes nós só nos valemos do instrumento da prece para pedir, né? Nos esquecemos de agradecer e louvar. Já, daqui a meia hora, não, 6h30, faltam 48 minutos, eu estou iniciando o meu Evangelho no Lar, que é uma coisa que vocês têm que ser, meus irmãos que estão na audiência, de uma disciplina imensa, né? Existem várias obras psicografadas, romances, psicografias verídicas de que muitas vezes espíritos carentes de luz, mal intencionados, porque não existe espírito mal, não. Existe espírito que é mal intencionado devido ao seu desconhecimento da luz, como nós já fomos um dia. Eles não conseguiam adentrar as residências nas quais eram feitos o Evangelho no Lar com regularidade. Certo? Então, muita disciplina. Nunca deixem de fazer o Evangelho no Lar. É uma terapia maravilhosa. Tá? Então, daqui a 40 minutos eu estou começando o meu. Tá certo. Vamos orar então, né? Para encerrando. O pessoal está começando devagarinho a sair. E a gente vai encerrando aqui, mais uma vez agradecendo a Edinaldo. Mestre amado Jesus, só nos resta agora te agradecer pelo conhecimento que nos foi trazido na tarde de hoje. Nos ajuda, querido, a colocarmos em prática. Sabemos que não é fácil, mas temos condições de fazer. Abençoa o nosso irmão Edinaldo, que ele leve o nosso carinho, nosso afeto por toda a sua vida. E a todos que estiveram presentes, que Deus abençoe e dê muita paz. E assim seja. Pessoal, até a próxima, gente. Um abraço para todos. Beijo para todos, um abração aí. Tchau, Alain. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Tu desliga o meu daí, viu?